durante essas escavações, né? Das escavações arqueológicas, fala também das sociedades, dos grupos arqueológicos da Amazônia, né? As urnas marajoaras, a Ilha do Marajó. Então aqui é o Museu do Encontro, que mostra essa questão dos índios com os portugueses. Esse meu lado esquerdo fala dessa história dos indígenas na região, e do meu lado direito artefatos e mapas que já foram produzidos pelos portugueses, tá? Aqui esse quadro, vocês estão vendo aqui onde eu estou apontando, ele, né, é o quadro que fala justamente da fundação da cidade de Belém. A chegada do Castelo Branco, que foi designado para fundar a cidade, né, a presença da igreja, né, a presença também dos índios. Nosso historiador, o professor Aldri Moura, ele tem um artigo, depois eu posso passar para o professor Eudes, que fala só sobre esse quadro, detalhes da história desse quadro, né, da fundação, né, da cidade de Belém. Mas ele retrata esse momento aí, né, também da fundação da cidade de Belém. Aí desse outro lado aqui, né, já vai falar, vai entrar justamente nessa, um pouco aí quem eram os indígenas que habitavam aqui? Eram os tupinambás, né? Então fala sobre essa questão de quem eram os tupinambás, como é que se deu essa conquista, né, da Amazônia, como é que foi esse choque de cultura entre os europeus e os tupinambás na chegada aqui, os artefatos que eram utilizados também pelos índios, né? Tudo isso a gente vai encontrar aqui também. Na verdade, o museu pode passar um dia aqui olhando os detalhes. Então, só para vocês terem uma ideia, uma petite degustation do que foi esse processo de ocupação da cidade. Aqui esse quadro fala da fundação de Belém, né, do forte, os primeiros núcleos, né, no início do século XVII. Da presença que eu falei para vocês dos religiosos, dos jesuítas e das missões, né, que tinha esse objetivo, eles falavam, era um objetivo religioso, mas muito mais econômico, né, que era para utilizar os índios como mão de obra para a coleta, né, das drogas do sertão. Isso é bem colocado. E aqui nesse quadro aqui envidraçado, quando foi feito essa última reforma aqui do forte, que foi no ano de 2000, vários artefatos, pedras, né, armas que vão ser encontradas nas escavações arqueológicas que estão aqui em exposição. Moedas também, né? Mostrando aqui, tem os mapas, vários desenhos aí da fortaleza. Aqui tem uma evolução das principais evidências arquitetônicas encontradas, como que era de 1697 até 1871, como é que vai mudando, né? Então, esse formato atual não é de 1616. Isso é importante dizer para vocês. É diferente se vocês forem, por exemplo, lá em Macapá, que vocês vão encontrar uma fortaleza belíssima, né, São José de Macapá, que ainda é a original, lá do século XVIII. Eu reputo como a fortaleza mais bonita que tem na Amazônia, essa fortaleza de Macapá, ficou conservada. Essa nossa aqui de Belém, ela já sofreu várias reformas. Aqui é o quadro das garrafas que vão ser encontradas, né? Aqui o aumento do pombal. O pombal já é do século XVIII. Ele vai ser importante porque lembra que eu falei para vocês que a maior parte da Amazônia pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Com essa política de fundação de fortes, de missões religiosas, o que vai acontecer? Os portugueses vão avançar no território, né? O Marquês de Pombal no século XVIII vai dizer assim, vamos rever o tratado. Dizendo assim, Portugal tinha avançado. Como é que ele vai comprovar? Ele vai usar uma estratégia, ele vai dar a toponímia, o nome de lugares que tinham o nome de aldeias indígenas, o nome de lugares portugueses. Quem dá um exemplo? Lugares portugueses. O nome de lugares portugueses que tem no estado do Pará: Santarém, Óbidos, Alenquer, Almerim,
Bragança. Então vai mais de 60 lugares, aí na hora de discutir, vamos reler o tratado, ele vai dizer, olha, quem de fato ocupou o território não foi a Espanha, foi Portugal. Com esse argumento, ele consegue empurrar essa linha imaginária que era aqui para a direção do que hoje é mais ou menos a fronteira do Amazonas com os estados e os outros países. E aí é o novo tratado, o Tratado de Madrid, né? Que é 1750. Aí ele redefine esse território, né? Então os portugueses foram extremamente inteligentes na conquista do território. Nós poderíamos estar falando espanhol, ou francês, ou inglês, ou holandês, porque eles estavam interessados, né? Tanto que ficou a Guiana Francesa, a Guiana Inglesa, né? O Suriname também, né? Da Holanda. Então essa foi a estratégia do Marquês de Pombal, né? Que era, ele nunca pisou na Amazônia. Ele manda o irmão dele ser governador do Grão-Pará, o Mendonça Furtado. Mas ele era um estrategista, ele era um geopolítico, ele botava o mapa lá, tá, o que é que nós temos, né? Então aí, a partir desse momento, ele vai fundar fortalezas, não ao longo do Rio Amazonas, mas na área de fronteira, Macapá, né? Lá em Roraima, onde tem lá Boa Vista, eu acho que é São Joaquim, né? Então na área de fronteira começa a fundar para defender, porque é a nova redefinição do território, uma estratégia geopolítica, né, de ocupação do território, né? Aqui, isso aqui é legal, você entender a geografia urbana, ó, mostra essa gênese urbana da cidade de Belém. Então aqui, número 1 é o Forte do Castelo, número 2 é a Catedral, que nós vamos ver quando sair aqui, né? Aqui é 3, essa igreja de Santo Alexandre, aqui do lado, que hoje é o Museu de Arte Sacra, né? Também é importante. O 4, Capela de Santo Cristo, que era bem aqui dentro do Forte do Castelo. O 5, Hospital Militar, onde hoje é a Casa das 11 Janelas, que inicialmente era uma casa de um grande senhor de engenho, depois virou hospital, depois foi área militar, né? E hoje é uma área cultural, né? E aqui o 8, Palácio do Governador. Então ele mostra como é que a cidade vai crescendo. Ó, nós vamos passar por essa rua aqui, a primeira rua de Belém, a Rua Siqueira Mendes, né? Em direção à Igreja do Carmo, que é o número 6, né? E olha o Pântano do Piri ali, né? Que é o Pântano do Piri. Então essa aqui é a Cidade Velha, que é o núcleo inicial, e aqui é o bairro da Campina, que a gente tem um roteiro também. São os dois bairros do início do século XVII. E onde está o Vero Peso? Bem aqui na frente, né? Então vejam essa estratégia, né, da ocupação e a gênese da cidade no século XVII, né, ao longo do século XVII principalmente. Quando Belém vai crescer, um outro momento, já é a época da borracha, final do 19. A expansão da economia da borracha vai fazer com que Belém cresça por reduto, onde vai ter as fábricas, e cresça, suba para as partes mais altas. Leia-se, bairro de Nazaré, Marizal, e a população pobre vai ser expulsa para as partes mais baixas, as baixadas, né, que são, digamos, as nossas áreas subnormais, as nossas favelas, que são nas áreas onde tem pequenos rios, os igarapés. Aí começa todo o processo de ocupação dos igarapés, dos canais da cidade de Belém, na época da borracha, final do 19 e 20, início do 20, porque a população vai crescer mais de 3 vezes em função da economia da borracha, né? Então, para a gente entender um pouco essa gênese da expansão da cidade, e essa primeira légua no início do século 20, vai mais ou menos próximo onde vocês estão lá no IFPA, né? Ali da Brante Barroso. A primeira légua vai mais ou menos em frente ali o Bosque Rodrigues Alves. Vocês passaram antes chegando em Belém, né? Bem em frente era a primeira légua, onde é a cidade no início do 20. De lá em diante já é área, é coisa da área da expansão, que vai ter um outro movimento a partir de 60, 1960, por quê? Grandes projetos, Belém Brasília, né? Que aí já é a expansão da cidade, que vai em direção a Ananindeua, e outra direção em direção a Icoraci, onde está Augusto Montenegro, né? Que é, vocês teriam que ter um dia só para ver isso, que eu falei para o Eude da próxima vez, né? Tem uns professores maravilhosos que poderiam falar sobre isso, o Tiago, o Sancler, né? Mas aí é só, nesse momento, vocês terem essa ideia do que foi essa exposição da cidade.